devem estar recebendo aí o pedido de autorização, né, para a gravação do evento. Começamos a gravar desde agora, então. Eu tenho a grande satisfação de receber, na data de hoje, o professor Abel Ferreira Lopes Filho. O professor Abel chegou ao nosso grupo de pesquisas por intermediação do nosso pesquisador, o mestrando Cláudio Teixeira da Milano, que não apenas fez o contato com o professor Abel, como também fez chegar a nós todos os materiais que o professor gentilmente nos encaminhou. Vou pedir, inclusive, depois, Cláudio, que a gente faça mais uma rodada desses materiais entre os presentes na reunião para que possam, não é, efetivamente ter acesso. O professor Abel Ferreira Lopes Filho, então, apresentando a todos, é auditor fiscal do trabalho, com formação em normas internacionais do trabalho pela OIT. Foi assessor do secretário de Inspeção do Trabalho, atuou no Conselho Nacional de Imigração e Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho, é mestre em Direito pela Universidade Europeia do Atlântico, Espanha, e pela Universidade Internacional Ibero-Americana do México. É professor da PUC de Goiás e autor de diversas obras, entre elas o Manual de Direito Administrativo do Trabalho, do ano de 2018, editado pela editora LTR. Nós queremos lhe agradecer muito por ter nos disponibilizado, inclusive, o livro para compartilhar estritamente no nosso grupo de pesquisas. Isso nos ajuda por demais. Temos diversos dos nossos acadêmicos que fazem pesquisas na área do direito administrativo do trabalho e na condição de condutoras, né, que somos nós, as professoras que frequentam esse grupo, é nosso interesse fazer com que a área seja cada vez mais objeto da atenção e do cuidado dos operadores jurídicos. Eu costumo dizer nas aulas de graduação que essa é uma área cara à advocacia, no sentido de que nos exige preparo e, ao mesmo tempo, no sentido de que é muito interessante, valiosa, delicada, pois lida não apenas com normas, mas também com a saúde, com a integridade das pessoas e do ambiente onde vivem. Professor Abel, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de pesquisas, o GETRATEC, que é vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da PUC. Nós lhe desejamos uma excelente apresentação e temos certeza, de nossa parte, que teremos muita oportunidade de aprendizado neste evento. O nosso sistema aqui é mais ou menos o seguinte: o senhor fala em torno de uns 40 minutos, vi que o senhor já tem a apresentação, já deixo aqui consignado o meu pedido, caso possa, de nos facilitar o acesso a esses slides, não é? E depois disso a gente abre, então, a fala aos colegas participantes para que façam aí as suas considerações, aproveitem a sua presença para lhe fazer perguntas, não é? E usufruam da sua constância conosco. Muito obrigada mais uma vez. Desde logo, então, saudando aos demais que se agregaram a nós, eu passo-lhe a palavra para que possa começar a sua exposição. Boa tarde a todos. Professora Denise, eu que agradeço o convite, intermediado pelo colega Cláudio Teixeira, que já participa conosco de alguns grupos sobre direito administrativo do trabalho, sempre com excelentes ponderações, e é uma honra para mim participar desse grupo de pesquisa. É um tema que é a minha paixão, digamos assim, de uns anos para cá. Eu comecei, como todos, né, dando aula de direito do trabalho, mas de alguns 5, 6 anos para cá eu resolvi fazer esse recorte só do direito administrativo do trabalho, porque, como você bem disse, é uma área pouco explorada, pouco debatida, até poucos materiais existem sobre isso. Eu vou até apresentar alguns livros bem antigos sobre isso, mostrando que não é uma matéria nova, na verdade, é apenas uma matéria que não é tão divulgada, badalada, né? Mas já existe há bastante tempo. Temos o professor Nelson Manches como um dos grandes pioneiros desse assunto, um livro dele muito bom, de 1991, que foi a sua tese de doutorado da USP, A Inspeção do Trabalho. E temos também um referencial teórico do México muito bom, do professor Urbina. Ele
tem muito material sobre isso. O livro dele, nossa, tem mais de 1000 páginas sobre direito administrativo do trabalho. Muito tem a ver também porque no México, até 2017, a Justiça do Trabalho fazia parte da esfera administrativa. Então, o livro dele, quando ele aborda direito administrativo do trabalho, ele trata também de temas referentes à Justiça do Trabalho. Não é como aqui no Brasil, que o nosso recorte seria para a inspeção do trabalho. Mas eu costumo dizer que o direito administrativo do trabalho é um ramo do direito do trabalho que estuda a aplicação do direito do trabalho pelo Estado. Quando eu me refiro ao Estado, eu estou falando do Poder Executivo, não do Poder Judiciário. E não só isso, estuda também o contencioso administrativo decorrente dessa aplicação do Estado do direito do trabalho. Então, eu diria que o direito administrativo do trabalho tem dois grandes objetos de estudo, que é a inspeção do trabalho propriamente dita e o contencioso administrativo trabalhista, que será o tema principal aqui. Eu vou começar a compartilhar a tela do material que eu preparei. Acho que eu já enviei para o Cláudio para ser disponibilizado, mas se eu tiver esquecido, eu posso fazer novamente. Bom, para a gente começar falando de direito administrativo do trabalho, é importante ter em mente esse arcabouço normativo. A Convenção 81 da OIT, a Constituição Federal de 88, a CLT e essas duas normas infralegais. O Decreto 4552, de 2002, que a gente chama de Regulamento da Inspeção do Trabalho, é o RIT. Isso, eu diria, digamos assim, é o manual de todo o auditor fiscal do trabalho. Essa é uma espécie de, entre aspas, lei orgânica da fiscalização do trabalho. Mas esse decreto, ele trata da inspeção do trabalho propriamente dita, como a fiscalização é realizada. O contencioso administrativo trabalhista, ele está nessa portaria, portaria 854 de 2015. A Convenção 81, ela é muito importante porque, a meu ver, ela cria um sistema de inspeção do trabalho no mundo. Quando eu me refiro a um sistema, eu quero dizer um sistema organizado, tal qual conhecemos hoje a inspeção do trabalho. Obviamente, a inspeção do trabalho existe há muito tempo antes da própria Convenção 81, mas eu digo que o que existia antes era a atividade de inspeção do trabalho, de fiscalização do trabalho. Nós temos até um decreto-lei do Marechal Deodoro da Fonseca, no Brasil, de 1891, que tratava da fiscalização de trabalho de menores em fábricas. Até esse decreto, se não me engano, ele é de fevereiro, ele é de janeiro, e a Constituição da República é de fevereiro até. Então, veja que a inspeção do trabalho como atividade existe há mais de 100 anos no Brasil, mas não havia um sistema propriamente de fiscalização do trabalho. E isso veio com a própria Convenção 81. Eu queria mostrar também, antes da gente continuar, livros, como você havia falado, é um tema pouco debatido, mas na pesquisa eu encontrei livros bem antigos sobre o assunto, né? Esse de 69, do Ivan Prestes. O Ivan Prestes, ele era inspetor do trabalho. O Érico Lopes não é meu parente, eu também pesquisei isso, saber se de repente tinha algum parentesco, mas não tem. E esse livro tem um título bem sugestivo, né? Como evitar a multa trabalhista. Hoje em dia eu não poderia escrever um livro com esse título, que na administração não ia pegar bem. Mas na introdução desse livro, ele até fala que a primeira dica para evitar multa trabalhista seria receber bem o inspetor do trabalho. E esse outro livro, Manual de Fiscalização, ele é um livro, é uma publicação oficial de 1970, feita pelo próprio Ministério do Trabalho, e eu acho interessante que o próprio governo tinha preocupação de divulgar, de explicar o que era a fiscalização do trabalho para os empregadores. Então, era um título, inclusive, feito pelo próprio governo. E isso meio que se perdeu ao longo dos anos, e hoje em dia você tem empregadores que são surpreendidos, não sabem o que é inspeção do trabalho, não sabem o que é auditor fiscal do trabalho. Muitas vezes, quando o processo vai ao judiciário,
muitos juízes desconhecem como é essa dinâmica da fiscalização do trabalho, de uma maneira que o Ministério Público do Trabalho é quem, diria, tem mais afinidade com a nossa atividade, né, da fiscalização. Bom, mas voltando ainda a falar um pouco sobre a Convenção 81. Como eu disse, ela que estabelece um sistema de fiscalização do trabalho, encadeado com a autoridade central. A Convenção 81, por exemplo, fala que a fiscalização do trabalho não pode ser regional, não pode ser estadual, ela tem que ser central, ter uma autoridade central no país inteiro. Ela foi ratificada pela maioria dos membros da OIT, é uma ratificação considerada muito alta, 80%, mas alguns países, por exemplo, como Chile, México, eles não ratificaram a Convenção 81. O que não significa dizer que eles não tenham inspeção do trabalho. Eles têm inspeção do trabalho, porém, não nos moldes da Convenção 81. Um dos pontos principais da Convenção 81 é que ela prevê que a fiscalização tem que ser feita de forma imprevista. A fiscalização não avisa para a empresa quando vai fazer a fiscalização. E isso foi um ponto-chave de discussão e vários países não concordaram. E, por exemplo, no México e no Chile, por exemplo, a fiscalização avisa quando vai, porque ela segue regras próprias e não da Convenção 81. É uma convenção já ratificada pelo Brasil, né? E isso não há mais nem questionamento. O que eu sinto falta hoje em dia é de alguns dispositivos da CLT serem cotejados com a Convenção Internacional. O controle de convencionalidade voltou a ser um tema badalado e a gente precisa passar em revista isso, a confronto da Convenção 81 com a própria CLT, que, como a gente vai ver, ela trata em alguns dispositivos sobre a fiscalização do trabalho. A CLT, ela trata do direito do trabalho, direito administrativo do trabalho e processo do trabalho. Aquele capítulozinho do direito administrativo do trabalho é aquele capítulo que a gente sempre lê mais rapidinho, ninguém para muito tempo ali naquele ponto. Eu digo isso porque na minha graduação não tinha essa disciplina, então isso não é tão debatido na faculdade. A Constituição Federal também trata da inspeção do trabalho, ou seja, mesmo que o Brasil hoje não seguisse a Convenção, não denunciasse a Convenção 81, o Brasil estaria obrigado a ter um sistema de inspeção do trabalho por conta do artigo 21, inciso 24 da própria Constituição Federal, né? Compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Mas, descendo um pouco mais, a gente chega na CLT. Como eu falei, a CLT ela trata de alguns dispositivos sobre direito administrativo do trabalho, sobre fiscalização do trabalho. Eu diria que um dos mais emblemáticos é esse artigo 630, parágrafo 3º da CLT. No dia a dia da fiscalização do trabalho, esse, sem dúvida, é o artigo mais utilizado, que trata do livre acesso às dependências dos estabelecimentos. Esse artigo não fala só do livre acesso, fala da obrigação do empregador de prestar esclarecimentos e de exibir documentos ao auditor fiscal do trabalho. É fonte de embate, principalmente com empregadores e advogados patronais, porque ninguém gosta de ser fiscalizado, obviamente, e isso diminuiu um pouco agora com a pandemia, porque as fiscalizações passaram a ser feitas de forma indireta, de maneira virtual, mas ainda assim, principalmente as fiscalizações que tratam de saúde e segurança do trabalho, se exige que o auditor fiscal do trabalho tenha que ir ao local de trabalho. Para isso, ele conta com alguns dispositivos legais, como esse do livre acesso. O empregador é obrigado a prestar esclarecimentos e a apresentar documentos. Outro parágrafo do 630, também muito utilizado pela fiscalização do trabalho, é o parágrafo 4º. Documentos sujeitos à inspeção do trabalho deverão permanecer sob as penas da lei nos locais de trabalho. Somente se admitido por exceção, a critério da autoridade, sejam os mesmos apresentados em dia e hora previamente fixados. Então, veja que o sistema de inspeção do trabalho, ele tem a previsão, ele é desenhado pela Convenção 81,
A Constituição Federal tem um artigo exigindo que o país tenha o sistema também, e a CLT ela trata, em alguns artigos, mais da operacionalização desse sistema, como é o caso desses artigos que eu mencionei. Então, as normas infralegais, como é o caso daquele decreto e da portaria, é que eu diria para a pessoa que inicia o estudo do direito administrativo do trabalho, são as normas mais fáceis, mais palatáveis, porque o decreto e a portaria, eles encadeiam de uma maneira mais lógica para que você conheça o sistema do início ao fim. A CLT trata em alguns artigos, às vezes não tão bem explicados. A convenção é uma convenção que ela precisa ser adaptada ao sistema nacional. A gente vê na pesquisa que a convenção é adotada por vários países, mas quando você vai estudar a inspeção do trabalho em Portugal e no Brasil, por exemplo, a gente percebe que na hora que isso é absorvido pelo direito nacional, existem algumas diferenças, né? Então, eu diria que se você começar primeiro pelo decreto e pela portaria, seria mais interessante, depois você iria fazer esse estudo pela Convenção, Constituição Federal e a CLT. O regulamento da inspeção do trabalho, que é esse decreto 4552, ele vai tratar disso que eu falei, a organização da fiscalização, a ação fiscal, as competências dos auditores. Lá também estão previstos o critério da dupla visita e o procedimento especial. São dispositivos muito interessantes para que o empregador conheça. Eles evitam a autuação, inclusive, e algumas disposições gerais. A organização da fiscalização no Brasil ela é feita por um órgão central, hoje no Ministério da Economia, que é a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Até o fim do Ministério do Trabalho, nós tínhamos a Secretaria de Inspeção do Trabalho dentro do Ministério do Trabalho. Porém, em 2019, o Ministério do Trabalho foi extinto e houve um deslocamento da Inspeção do Trabalho para o Ministério da Economia. E no Ministério da Economia, nós estamos localizados em uma subsecretaria, que se chama Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. O subsecretário de Inspeção do Trabalho é um auditor fiscal do trabalho de carreira, e a ele compete organizar todo o sistema de inspeção do trabalho no Brasil. Os auditores fiscais do trabalho, alguns são lotados nessa subsecretaria, como hoje é o meu caso, e outros nos estados, fazendo efetivamente as fiscalizações. Mas como a gente vai ver também no contencioso, existe uma parte de auditores fiscais que eles não fiscalizam, eles trabalham nas regionais do contencioso administrativo trabalhista. No caso, dando parecer sobre os processos administrativos de auto-infração e defesa, e muitas vezes julgando o processo administrativo também. A gente vai ver isso mais na frente. O regulamento trata da ação fiscal também. Então, ele já reproduz um dispositivo da própria Convenção 81, que é o que eu falei, que a fiscalização sempre é feita de forma imprevista. Então, os auditores fiscais do trabalho, eles fiscalizam mediante o sistema de ordens de serviço. Então, o chefe da fiscalização regional, cumprindo o planejamento que foi desenhado pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília, ele emite as ordens de serviço para os auditores lotados naquele estado. E os auditores, recebendo a ordem de serviço, se dirigem aos estabelecimentos e iniciam as fiscalizações. Então, tem algumas situações que é interessante esclarecer. O auditor fiscal do trabalho ele não escolhe aonde vai fiscalizar. Isso é definido pela chefia da fiscalização ao elaborar essa ordem de serviço. Inclusive, seria até uma falta funcional um auditor fiscal resolver fiscalizar um estabelecimento sem ter uma ordem de serviço previamente emitida para ele. É um sistema de garantias que faz com que o agente de inspeção nunca escolha onde ele vai fiscalizar. Porém, uma vez a ordem de serviço emitida, o auditor fiscal ele é o dono daquela ação fiscal. Ele é que decide que horas ele vai fazer a fiscalização, se ele vai lavrar autos de infração ou não. E no final do período de 30 dias, normalmente, a fiscalização pode durar muito mais que isso, mas geralmente os auditores tentam encerrar dentro da própria competência, do próprio mês. Ele tem que fazer um relatório para a chefia,
dizendo tudo o que aconteceu durante aquela ação fiscal. Se ele lavrou auto, se ele não lavrou, por que ele lavrou, e aí se reporta ao chefe, encerrando aquela ordem de serviço com esse relatório final. Então, a dinâmica da fiscalização do trabalho é essa. O auditor, inclusive, pouco vai na própria superintendência, porque ao receber as ordens de serviço, ele tem autonomia para distribuir aquilo durante o mês e resolver o melhor horário, a melhor oportunidade para iniciar uma ação fiscal. Você recebe uma ordem de serviço para fiscalizar trabalho de menor em bares e restaurantes, obviamente você vai no período noturno. Dependendo do tipo de fiscalização, e a gente fiscaliza praticamente qualquer relação de emprego, digo, numa fazenda, no shopping, no escritório de contabilidade, qualquer lugar, então, muito da eficiência, da eficácia da ação fiscal se deve à oportunidade, à conveniência do melhor horário para que a fiscalização aconteça. Como eu falei também, as competências dos auditores, elas se restringem à relação de emprego, né? Muitas vezes nós somos demandados por outros órgãos, até Ministério Público dos Estados, solicitando fiscalizações em relação de estatutário, servidor público estatutário. Nós não fiscalizamos isso. Nós também não fiscalizamos o INSS, nós, de vez por outra, recebemos denúncias de pessoas que têm algum problema com a Previdência, não receberam benefício, esse tipo de coisa foge à nossa competência, ela não é tão ampla assim. E também coisas que têm a ver com o FGTS da Caixa Econômica, você foi impedido de sacar pelo próprio banco, coisas desse tipo, nós não fiscalizamos. A nossa fiscalização é eminentemente, tem a ver com a relação de emprego, é feita no empregador. Obviamente, considera-se empregador quem tem empregado. Então, entidades sem fins lucrativos, se tiverem empregados, elas estão sujeitas à inspeção do trabalho e assim por diante. O regulamento, como eu falei, ele trata também do critério da dupla visita e do procedimento especial. Não é o tema de hoje, mas seria interessante depois, principalmente os advogados, verem que existem mecanismos dentro do regulamento da inspeção do trabalho, nos quais o auditor fiscal do trabalho pode utilizá-los e a empresa não ser autuada. A Convenção 81, inclusive, ela fala disso. A fiscalização ela não deve ser eminentemente punitiva. Ela tem que ser orientativa, preventiva e punitiva. Então, existe um tripé no escopo da fiscalização do trabalho. E esse procedimento especial e o critério da dupla visita são a representação desses princípios, desse escopo preventivo e orientativo. Né? A dupla visita significa que, nos casos em que ela é permitida, o auditor iria apenas orientar na primeira visita, e a infração persistindo, na segunda visita, aí sim ele iria autuar. E o procedimento especial, ele tem muita semelhança com o termo de ajustamento de conduta do MPT. Então, é um procedimento que o auditor fiscal pode lançar a mão para firmar um termo de compromisso, estabelecer um prazo para que o empregador entre em conformidade e não seja autuado também. Então, é uma disciplina muito interessante e que eu recomendo a leitura de vocês. E o outro objeto do direito administrativo do trabalho, que é o contencioso administrativo trabalhista. Como a gente sabe, no Brasil, o princípio que prevalece é da unicidade jurisdicional, da jurisdição única. Então, tecnicamente falando, nem existe um contencioso administrativo propriamente dito, como é no caso dos países que adotaram a dualidade de jurisdição, né? O caso francês é o mais emblemático, mas na Europa continental, em geral, eles adotam um sistema de duplicidade jurisdicional. Então, ali você pode dizer que realmente existe um contencioso administrativo propriamente dito. O que a gente chama de contencioso administrativo aqui no Brasil, na verdade, é aquele princípio de que a administração pública pode revisar os seus próprios atos, mas ele, em nenhuma hipótese, vai impedir que o judiciário aprecie o ato administrativo que está sendo atacado. Então, a gente costuma chamar de contencioso administrativo trabalhista, mas é interessante essa ressalva que não é exatamente porque ele não é independente da esfera judicial. Mas ele não deixa de ser interessante, porque ele passa a ser
uma oportunidade, uma opção ao administrado. E ele tem algumas vantagens em relação ao administrado, ao judicial. Ele demora menos tempo do que um processo judicial, não tem custas, e estamos passando por um processo atualmente, no contencioso administrativo trabalhista, de virtualização. Então, hoje, ele é físico. A maioria da superintendência ainda não migrou para o sistema virtual e o procedimento ainda é físico, né? O processo é físico ainda. Mesmo assim, ele demora menos que o judicial. Mas eu acredito que até o final do ano, a promessa da secretaria é que o contencioso seja todo virtualizado, então ele vai ser muito mais rápido, né? Obviamente que pesa contra o contencioso administrativo, e isso é cultural no Brasil, ele nunca gozou de grande prestígio, porque as pessoas são desconfiadas em relação ao contencioso administrativo, acham que muitas vezes o próprio auditor que lavrou o auto de infração é quem vai analisar a defesa da empresa, e não é bem assim. Mas é perfeitamente compreensível que as pessoas tenham algum receio até que comecem efetivamente a participar deles. E o direito administrativo do trabalho também, por ser um ramo muito peculiar, que exige a compreensão de muitas normas infralegais, muitas vezes o advogado acostumado com o processo do trabalho, que é quem geralmente a gente percebe que atua no direito, no contencioso administrativo trabalhista, ele precisa ter uma compreensão do direito administrativo do trabalho. Muitas coisas não são iguais. Então, é comum, eu escuto muitas vezes dos alunos que é muito difícil derrubar um auto de infração na esfera administrativa e também na esfera judicial. Tal. De fato, não é o comum, né? Não é comum que os autos sejam derrubados. O comum é que eles prevaleçam. Mas isso é o óbvio, né? Porque, veja, a administração pública faz uma seleção para esses agentes públicos, que é o concurso para auditor fiscal do trabalho. Há um treinamento. Se a maioria dos autos de infração fossem derrubados, estamos com algum problema na administração pública, no Estado brasileiro. Ou esse recrutamento não está sendo bem feito, ou esse curso de formação não está sendo bem feito, tem algum problema. Porque a ideia é que a autoridade administrativa, quando lavre o auto de infração, esteja correto. Então, em alguns casos, obviamente, precisam ser feitos ajustes, revisões, e essas revisões são feitas. Quando eu estava na atividade do contencioso administrativo, anulei vários autos de infração. Por mês, sempre tem uma cota de autos anulados. Muitas vezes eu cheguei a revogar autos de infração sem ter defesa da empresa, inclusive, só porque ele não preenche os requisitos, e aí no contencioso a gente anula. Mas é uma questão de ser mais conhecido, ser mais debatido, né? Há uma crise atual, eu diria que a crise atual do contencioso administrativo brasileiro, o contencioso administrativo trabalhista brasileiro, é que ele precisa de uma atualização normativa. Essa portaria, apesar de ser 2015, ela é muito tímida nos aspectos referentes à ampla defesa e contraditório. Então, a própria Constituição fala, né, que aos litigantes, tanto em processo judicial como administrativo, são assegurados a ampla defesa e o contraditório. Então, eu diria que a crise atual, o desafio do contencioso administrativo trabalhista hoje, é garantir mais ampla defesa e mais contraditório dentro do próprio contencioso administrativo. E isso realmente é um desafio, é uma busca, e isso precisa ser debatido, inclusive internamente, na própria Secretaria de Inspeção do Trabalho. Como eu falei antes, os auditores são distribuídos nas regionais, nos estados, e a maior parte desses auditores trabalha na atividade fim, que é a fiscalização propriamente dita. Mas outra parte desses auditores ficam lotados num departamento específico do contencioso administrativo. Até algum tempo atrás eu estava nesse departamento. E nós não fiscalizávamos. Nós apenas analisávamos os processos no contencioso. Quando o auditor lavra o auto, uma das vias do auto vai para o departamento de contencioso. E essa via do auto inicia o contencioso administrativo trabalhista. A empresa tem 10 dias para apresentar a defesa, se quiser.
Então, veja, 100% dos autos lavrados são analisados por outro auditor fiscal do trabalho que integra a equipe do contencioso administrativo. Tendo defesa ou não tendo defesa, esse auto de infração, antes dele virar uma multa, ele é analisado uma segunda vez. Então, inicia-se o contencioso com a via do auto de infração, o auditor que lavra o auto de infração é obrigado a protocolizar isso, e aí aguardamos a defesa da empresa. Se não veio defesa, o auto vai ser analisado nos seus requisitos legais, se foi lavrado corretamente. Se houve a defesa, o auditor, que nós chamamos analista, ele vai analisar esse processo, o auto de infração e a peça de defesa, e emitir um parecer para dar uma opinião sobre o que deve prevalecer, a defesa da empresa ou o auto de infração. Depois disso, vai para a autoridade da primeira instância, que efetivamente julga o auto de infração. O regimento interno das superintendências estabelece que o chefe do setor do contencioso é quem deve emitir esse julgamento. A portaria 854 fala que é o superintendente regional do trabalho. Então, nesse conflito de normas, a secretaria entendeu que o regimento interno da superintendência é o que prevalece. Portanto, hoje, o chefe do contencioso é quem julga o processo em primeira instância. Muitas vezes, o chefe do contencioso e o próprio superintendente delegam essa função a um outro auditor fiscal do trabalho para ficar exclusivamente por conta desse julgamento. Mas isso é mais incomum. Então, veja, o procedimento é muito simples. Uma vez que o auto foi lavrado, uma das vias vai para o contencioso e se inicia o processo administrativo de contencioso administrativo. Tem 10 dias para a empresa apresentar a defesa. Ela pode apresentar ou não, não é obrigatório, mas o auto de infração será analisado mesmo sem defesa. Se tiver a defesa, obviamente, tanto a defesa como o auto serão analisados. Após essa análise do auditor fiscal do trabalho, do contencioso administrativo, que nós chamamos auditor analista, isso vai para a autoridade julgadora de primeira instância decidir que ela pode acatar ou não essa análise. E ela decidindo por acatar, pela validade do auto de infração, aí sim surge a multa administrativa, onde o empregador é notificado dessa decisão e terá um prazo de 10 dias para pagar a multa ou recorrer. Se ele opta por pagar a multa no prazo de 10 dias, ele tem um desconto de 50%. Se ele optar por recorrer, nós temos uma segunda instância, que fica em Brasília também, a Coordenação Geral de Recursos. É uma coordenação que fica dentro da Secretaria do Trabalho. E lá há uma segunda instância revisora para decidir se aquele julgamento de primeira instância vai ser mantido ou não. Após isso, se encerra. A estrutura é bem simples. Mas por que eu digo que a crise hoje, o debate hoje, fundamental do contencioso seria ampliar o contraditório e a ampla defesa? Nós não temos, por exemplo, uma sistemática de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, apesar de ser uma possibilidade, a empresa pode sugerir oitiva de testemunhas na defesa. Normalmente, o contencioso administrativo nega essa oitiva. Há um entendimento muito conservador da própria administração de que a testemunha convidada pela empresa, ela vai falar pró-empregador, então não se ouve, geralmente se denega, é isso. Eu já tive situações de ouvir, de fazer audiência de testemunhas, porque é uma previsão e no caso, parecia conveniente. Mas esse sistema ele precisa ser mais aperfeiçoado. Eu entendo que o contencioso administrativo ele não é apenas um encadeamento de normas, de procedimentos. Ele é um mecanismo de efetivação de direitos fundamentais. Então, quanto mais nós nos aproximarmos da ampla defesa do contraditório do processo judicial, melhor para o contencioso administrativo. Essa portaria 854 também, ela inova, diferente da portaria anterior, que disciplinava o contencioso, por não mais permitir a continuação do procedimento judicial junto com o administrativo. A gente vai falar disso um pouco mais depois. Mas essa foi uma grande inovação dessa portaria de 2015.
Como eu falei antes, a multa é reduzida de 50% se, dentro do prazo de 10 dias, a empresa desiste de recorrer e resolve pagar a multa administrativa. Então, a grande inovação dessa portaria de 2015 foi que, antes de 2015, a empresa ela poderia se defender ao mesmo tempo de um auto de infração, tanto no contencioso administrativo trabalhista, apresentando uma defesa, como ingressando judicialmente contra aquele auto de infração, uma ação anulatória, por exemplo. Então, antes de 2015, isso era possível. E os dois processos caminhavam concomitantemente. O administrativo, no qual, na defesa, a empresa pede a improcedência do auto, e o judicial, no qual a empresa pede a mesma coisa, para que o juiz anule o auto de infração. Porém, em 2015, essa portaria inova, na verdade, inova no contencioso administrativo trabalhista, porque essa regra já existia no direito tributário, no contencioso administrativo tributário da Receita Federal. No contencioso administrativo brasileiro, a gente percebe que o tributário ele é o mais avançado. Ele se desenvolveu mais ao longo dos anos e acaba servindo de referência para outros sistemas de contencioso administrativo, como é o caso do nosso trabalhista. Então, foi uma regra oriunda do contencioso tributário que previa isso. Como o Brasil adota o sistema de jurisdição única, esse seria o fundamento. Então, não faz sentido se a empresa apresenta a mesma intenção no administrativo e no judicial, ou seja, ela quer anular o auto de infração, não faria sentido o processo administrativo continuar. Porque como quem vai dar a última palavra é o judiciário, e também pelo princípio da economia, a gente não continuaria, não faria sentido continuar esse processo administrativo. Então, desde 2015, a postura no contencioso administrativo trabalhista é de que, ao sermos notificados pela Advocacia da União de que há um processo judicial em curso anulando aquele auto de infração, mesmo que a empresa tenha apresentado defesa, essa defesa não é analisada, o processo no contencioso administrativo se encerra e é aplicada a multa administrativa imediatamente. Então, você já recebe a multa com 10 dias para pagar, etc. e tal. Se o processo judicial entender, no final, que o auto deveria ser anulado, a administração vai devolver aquilo que foi pago. Mas, se o processo judicial entender que o auto de infração estava correto e deveria prevalecer, nós não esperamos isso para aplicar a multa. A multa já foi aplicada. Então, hoje em dia, eu diria que é interessante o advogado, o empresário mesmo, o próprio microempresário, ele entender o contencioso administrativo, porque seria um repertório a mais, uma opção a mais para ele decidir até nesse momento o que é que vai fazer. Vai optar primeiro pelo administrativo ou vai direto para o judicial? O que é que seria mais interessante? Porque hoje, ao serem, nós temos a defesa administrativa e uma ação anulatória da justiça, ambas querendo a mesma coisa, a anulação do auto de infração, no procedimento administrativo, ele é encerrado automaticamente e a multa já é aplicada. Então, é uma coisa a se avaliar em que caso seria mais interessante ingressar no administrativo ou no judicial. Eu percebo muito que os advogados, depois que essa regra mudou, muitos entram na Justiça do Trabalho não para pedir a anulação do auto de infração, para não cair nessa regra. Mas ele entra na Justiça do Trabalho por uma questão procedimental. Como eu falei, a negativa de ouvir testemunhas no administrativo. Então, ele entra com processo judicial para que seja ouvida a testemunha no âmbito administrativo. Então, o leque de ações mudou um pouco para agora eu vejo que os advogados exploram mais isso, né? Impedir a justiça para que sejam temperadas regras procedimentais do contencioso administrativo, mas sem atacar o auto de infração propriamente dito, para que não caia nessa regra do encerramento do processo administrativo. Então, é interessante essa mudança de postura até da defesa,
quando veio a portaria 854 de 2015. Outro fato interessante do contencioso é que não há necessidade obrigatória do advogado. O próprio empregador pode apresentar a sua defesa. Mas eu diria que não é aconselhável, porque, como eu falei, até advogados experientes na área judicial desconhecem alguns princípios, algumas regras do direito administrativo do trabalho e não tem tanta desenvoltura, o que dirá o próprio empregador. Muitas vezes o próprio microempresário que faz a defesa de próprio punho e tal. Eu imagino que para que se tenha êxito, né, e é sempre bom um aconselhamento jurídico, uma assistência jurídica. Digo isso até porque eu já fui advogado, advoguei bastante tempo antes de ingressar na carreira da fiscalização e já tive nessa posição, né, de prestar assessoria, de ser contratado por empresas, sempre atuei na área trabalhista e é muito diferente uma defesa, uma discussão feita com o advogado do que com o próprio empregador que desconhece todo aquele regramento. Né? E eu não sei que horas são, porque eu estou com a tela cheia, não estou acompanhando o horário, mas eu já queria abrir para os debates, ouvi-los, encerro com essa tela atribuída ao Francis Blanchard, diretor-geral da OIT, de 74 a 89, né? Que ele diz que a legislação laboral sem inspeção é mais um exercício de ética do que uma disciplina social obrigatória. De fato, a inspeção do trabalho atua paralelamente à esfera judicial e eu diria que, no dia a dia, na prática, nós percebemos que o empregado que já foi demitido, ele busca a justiça, mas o empregado que está trabalhando, que tem um vínculo ativo, ele procura muito, nós somos muito demandados por esse empregado na inspeção do trabalho, porque ele não aparece, a fiscalização atua em prol daquele empregado que está com um contrato ativo, e sem isso, ficaria muito difícil para esse empregado exercer seus direitos sem se expor na relação de emprego com a empresa. Né? Mas fico à disposição, professora. Eu queria ouvi-los e começarmos o debate. Eu não sei se eu extrapolei o tempo, se eu Não. Está muito bem, está dentro do horário. Muito obrigada. Quero, desde logo, agradecer e aplaudir, não é? Pela intervenção. Muito obrigada, professora Abel, pela exposição que nos faz, pelos pontos de preocupação que levanta, pelas questões elementares, até mesmo que nos apresenta, né? Alguns aqui, de repente, nunca tinham sido introduzidos ao assunto do direito administrativo do trabalho. Eu faço parte de um grupo coordenado pelo professor Abel, um grupo de WhatsApp que compartilha conosco, assim, N materiais, notícias, elementos, e sou muito feliz por estar nesse grupo e por ter acesso a tantos conteúdos importantes para a advocacia, importantes para quem gere empresas, não é? Importantes para quem está no cenário das relações de trabalho. Eu quero, sem mais atrasos aqui, temos ainda uns 15 minutinhos, 10 minutinhos para a conversa com o professor Abel, deixar aberta a palavra, especialmente os advogados presentes, os pesquisadores presentes, não é? Que considerações, que perguntas vocês gostariam de encaminhar? Por favor, abram o microfone e façam de própria voz. Olá, professora. Tudo bem? Pode falar. Eu vou fazer uma pergunta rapidinho, Bruno, depois tu pode fazer. Parabéns, Abel. Eu queria te fazer uma perguntinha sobre quais são os casos que se consegue reverter o auto de infração, assim, tu tem uma estatística, assim, quais são aqueles, assim, que mais acabam ocorrendo a reversão da aplicação da multa? Olha, pela experiência, né, eu vejo essa dinâmica dos advogados. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, se você entra com ação anulatória
contra um auto de infração que foi lavrado por conta de não pagamento de FGTS. Aí, no auto de infração, o auditor relaciona que 100 empregados não tiveram FGTS recolhido. A multa, posteriormente, vai ser calculada per capita, pelos 100 empregados. Se a empresa tem o pagamento de um dos empregados e ela faz uma defesa administrativa, nós tiramos aquele empregado e calculamos a multa referente a 99 empregados. Nós percebemos que na Justiça do Trabalho, se você apresenta essa mesma argumentação na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho anula o auto todo. É engraçado. A gente, por vezes, tem que fazer palestras, conversas com os juízes de que nosso entendimento administrativo é outro. Mas é um caso que a gente vê no dia a dia que, se o advogado leva para a justiça, o juiz, tem um está pago, então o auto está anulado. Ele já tem outra percepção desse entendimento. Outra questão muito polêmica, e no âmbito administrativo, os autos são muito anulados por conta disso, é quando o auditor fiscal do trabalho não caracteriza devidamente uma relação de emprego. Então, o artigo 3º da CLT prevê os requisitos da relação de emprego, e se o auditor fiscal do trabalho, apesar da presunção que a administração pública tem, não desobriga o auditor fiscal do trabalho a relacionar, a caracterizar uma relação de emprego. Por vezes, nós fiscalizamos empresas e vemos um estagiário que é formalmente estagiário, mas de fato trabalha como empregado, então vemos um autônomo, formalmente autônomo, mas de fato é um empregado. Se o auditor compreende dessa forma, é a obrigação dele caracterizar devidamente essa relação de emprego no corpo do auto de infração. Se isso não acontece, e vez por outra nós pegamos isso, infelizmente, os colegas deixam de colocar tudo, não fica muito bem explicado, e o auto é uma peça que tem que falar por si só. Eu não preciso chamar o auditor fiscal do trabalho para me explicar, eu tenho que ler o auto e visualizar aquela relação de emprego. Aí, muitas vezes, administrativamente, nós já anulamos o auto de infração, né? Ocorrendo até aquelas situações que eu falei, que muitas vezes a empresa nem apresenta defesa, e se eu já percebo isso de ofício no contencioso administrativo, eu já tenho autonomia para anular o auto de infração, já nesse momento. Bem, muito obrigada, muito boas as observações. A judicialização acaba alterando um pouco a natureza das coisas e as compreensões. É uma área específica da atuação do profissional. É importante a gente ter essa certeza, essa compreensão. Eu acho que a Bruna de Sá queria fazer uma pergunta também, não é? Olá, Bruna, à vontade. Oi, boa tarde, Denise. Boa tarde, Abel. Abel, eu também sou aqui de Goiás, de Goiânia. Inclusive, você foi meu professor na pós que eu fiz no POG muitos anos atrás. Eu estou aqui nesse grupo do Sul pela qualidade das reuniões, que são muito boas, mas que bom ver você de Goiás aqui. Abel, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, como está essa questão da fiscalização, né, nessa questão da pandemia, se os auditores fiscais eles estão mais flexíveis, né, por conta dessa situação com as empresas, se não, se está tudo igual. Eu também gostaria de saber, porque eu vi alguns casos de tecnologias sendo utilizadas pelos auditores fiscais do trabalho no exercício da profissão, por exemplo. Utilizaram um drone para descobrir uns trabalhos em condição análoga ao escravo. Eu queria saber se na região aí onde você trabalha, se vocês também já utilizaram esse tipo de tecnologia no exercício do seu trabalho. Sim, interessante a pergunta. Eu acompanho as estatísticas de autuações. Em 2019, foram lavrados 250 mil autos de infração. E já saiu a estatística de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, a quantidade de autos diminuiu 50%. Tiveram muito menos autos de infração em 2020 do que em 2019, e porque de 2015 até 2019 se mantinha uma estatística de 250 mil autos de infração, que é muita coisa. Eu considero isso o Brasil é o mais autuador de inspeção do trabalho no mundo. E isso é sem precedentes. Isso não é bom também. Muita autuação não significa que o trabalhador está sendo protegido. Mas o fato é que, em 2020, elas caíram pela metade.
E grande parte dessas autuações em 2020 foram no atributo fundo de garantia, o que é uma coisa que eu já falava desde 2018, e eu costumo dizer, quem prestou atenção não foi surpreendido, mas quem não prestou atenção foi surpreendido. A maioria desses autos de infração em 2020 foi FGTS. Não foi saúde e segurança do trabalho, não foi trabalho escravo, nada disso. Porque, com o fim do Ministério do Trabalho, a ida da Inspeção do Trabalho para o Ministério da Economia, isso não foi à toa, né? Foi dado um tom de que a Inspeção do Trabalho iria se aproximar mais de uma carreira econômica, nós estamos mais próximos da Receita Federal, no mesmo ministério, estamos utilizando as mesmas tecnologias que a Receita Federal utiliza, então, foi uma opção política de se colocar a Inspeção do Trabalho no Ministério da Economia, e a fiscalização do FGTS subiu enormemente de 2019 para cá. Então, desses 125 mil autos de infração de 2020, a maioria deles foi FGTS. Então, a fiscalização em 2020 ela passou a ser mais eletrônica, indireta, do que a visita propriamente do auditor. Tanto para preservar a segurança de saúde do próprio auditor com a pandemia e dado o reduzido número de auditores fiscais, porque nós nunca tivemos tão poucos auditores fiscais como hoje. Nós temos cerca de 2.000 auditores fiscais, e nós já fomos 6.000 auditores fiscais. Então, caiu muito. Então, o uso da tecnologia é fundamental, porque senão a gente não conseguiria dar conta do serviço. O trabalho escravo, ele é um capítulo à parte. O Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, ele tem uma dinâmica diferente da fiscalização comum do dia a dia. Realmente, é um grupo que tem mais condições tecnológicas, digamos assim, vai um orçamento do governo para a inspeção do trabalho. O Grupo do Trabalho Escravo ele tem uma prioridade orçamentária do que a fiscalização convencional nas cidades, como a gente faz. Então, equipamentos, tudo isso se dá prioridade ao Grupo do Trabalho Escravo. Então, realmente, o uso de drones, tecnologia mais avançada, digamos assim, chega primeiro no Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo, e depois isso é utilizado até na fiscalização comum do dia a dia nas cidades. Mas eu entendo que o futuro da fiscalização, pelo menos é isso que eu pesquiso, ela deve ser menos punitiva. A fiscalização brasileira ela é muito punitiva, aquele tripé que eu falei da Convenção 81, prevenção, orientação e punição. Aqui no Brasil, a gente é muito punitivo e, em detrimento das outras esferas, existem atividades e instrumentos de orientação e de prevenção, mas são pouco utilizados. O que eu entendo é que a fiscalização passe por esse processo de cotejar igualmente esse tripé previsto na Convenção Internacional. Que o auditor fiscal do trabalho seja cada vez mais um agente de desenvolvimento da empresa, do negócio. Nós não podemos demonizar o empregador ou romanticamente achar que lavrando mais autos e mais autos de infração nós vamos conseguir proteger o trabalhador. Isso é uma ideia romântica que, na época da Segunda Guerra, quando a Convenção 81 foi feita, que não prevalece mais nos dias atuais, né? Esse debate é urgente dentro da própria fiscalização do trabalho e muitas vezes é olvidado pela própria fiscalização do trabalho. Digamos assim, como academicamente falando, eu tenho essa crítica com relação ao próprio sistema. Bruna, satisfeita? Tudo ok? Muito bom. Bom reencontrar o professor, né? Ai, muito bom. Muito bem. A professora Janete Deste também tem uma consideração a fazer. Professora Janete, a palavra é sua. Obrigada, Denise. Parabéns, Abel, pela exposição, muito clara, muito tranquila, que maravilha. Olha só, só uma questãozinha vou te fazer. Com a competência da Justiça do Trabalho para as ações relativas às penalidades administrativas, emenda 45, aumentou de forma significativa ou não teve um impacto muito grande no número de ações buscando nulificar atos de inspeção? Obrigado, professor Janete, pela informação, pelas palavras.
Com certeza. O processo, quando era antes da emenda 45, ele corria na Justiça Federal. Então, o juiz federal analisava o auto de infração como um ato administrativo qualquer. Inclusive, é uma coisa que o professor Urbina, no México, ele trata bem do ato administrativo laboral, que ele entende que o ato da inspeção do trabalho não é um mero ato administrativo. Ele tem forma de ato administrativo, mas ele tem consequências sociais que difere de, por exemplo, nomeação de um funcionário público, que é um ato administrativo comum, uma licitação, né? E o Brasil meio que, assim, não assumiu isso, mas meio que adotou um pouco dessa teoria ao deslocar a competência da Justiça Federal para a Justiça do Trabalho. Veja que nós somos agentes estatais, o auto de infração não deixa de ser um ato administrativo, mas não é julgado pela Justiça Federal, sim pela do Trabalho. Na Justiça Federal, o juiz sempre entendia que tudo era matéria de direito. Não tinha audiência, e o auto de infração já estava ali. O que a gente percebia na prática é que tudo era deferido. Na Justiça do Trabalho, a praxe, como é outra, os auditores foram até surpreendidos nesse momento, porque recebíamos muitos convites para participarmos das audiências, o que era estranho, porque na Federal a gente não tinha esse convite. E o juiz do trabalho entendia que deveria ouvir o auditor fiscal do trabalho também em audiência. Isso ampliou, né, o contraditório, a ampla defesa, e, com certeza, os empregadores começaram a peticionar mais, pedindo anulação dos autos, e mais autos foram anulados, porque na Justiça do Trabalho o contraditório foi feito de uma maneira mais ampla do que o que era na Justiça Federal. Então, produziu também muita jurisprudência sobre direito administrativo do trabalho. Até tem um livro meu que eu comento alguns julgados do TST, do TRT, de varas do trabalho, porque hoje em dia, da emenda 45 para cá, nós já temos uma boa massa crítica de decisões da Justiça do Trabalho sobre autos de infração, que antes a Justiça Federal era muito tímida nisso, né? Era muito cara crachá ali, concordo com o auto de infração e tal, e não era anulado. Mas, sim, a gente percebeu isso, essa reflexão é muito crível, isso que você falou. Tá. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada. Pergunto se mais algum dos participantes tem alguma dúvida, alguma consideração que gostaria de fazer. Eu tenho só uma dúvida. Vai lá, Carol, vai lá. Beleza. Professora Abel, primeiro, parabéns pela sua exposição, bem interessante esse tema que é pouco tratado, né, por nós, do direito do trabalho, na verdade, mas a minha curiosidade é relacionada à fiscalização no teletrabalho. Como é que isso está acontecendo? Se o senhor está tendo algum tipo de experiência nesse sentido? Algumas empresas estão fazendo fiscalização virtual, né? Tira foto, pede para o trabalhador tirar foto do ambiente de trabalho, fazer algum vídeo, etc. Como é que isso está se dando, assim, se o senhor tem esse tipo de experiência já? A gente, na Secretaria, tem se debruçado sobre isso, né? Não há uma normativa hoje da Secretaria para os auditores fiscais de como seria esse procedimento de fiscalização do teletrabalho. Nós temos, por exemplo, normativa sobre como fiscalizar o FGTS, como é o procedimento do fiscalização de saúde e segurança do trabalho, mas sobre o teletrabalho é um debate que está acontecendo no momento na Secretaria. Nós temos uma norma interna que trata da fiscalização do trabalho doméstico, que, de uma certa forma, a fiscalização do trabalho doméstico e a do teletrabalho, elas têm um ponto em comum, que é a questão do asilo inviolável, que é a casa da pessoa. Então, na instrução normativa que trata da fiscalização do trabalho doméstico, esse assunto já foi debatido e foi normatizado, né? No caso, o auditor fiscal do trabalho, nós não podemos entrar na casa das pessoas, tem o privilégio constitucional de ser considerado asilo inviolável, mas nós podemos fazer uma fiscalização indireta, enviando notificações e pedindo para que o empregador compareça à superintendência e preste esclarecimentos e tal. E, em último caso, se nós tivermos robustos elementos de que há, por exemplo, trabalho escravo doméstico, que já foi detectado em São Paulo, inclusive, e o empregador não franqueia
a entrada, então a gente pede autorização judicial para entrar na casa da pessoa. Isso no trabalho doméstico. Então, essa normatização da fiscalização do trabalho doméstico está sendo utilizada como base, como parâmetro para se formular uma normativa sobre como fiscalizar o teletrabalho. Hoje em dia não há ainda. Então, algumas iniciativas dos auditores nos estados estão ocorrendo, digamos assim, sob parâmetros ainda não regulamentados pela Secretaria Central em Brasília. Mas é o debate que está acontecendo no momento. Em breve já deve sair alguma normativa sobre isso, disciplinante. Obrigada. Eu costumo dizer para os meus alunos, que são advogados, que a administração, o Estado brasileiro, ele nunca é vanguarda. E nunca espere que o Estado seja vanguarda. O Estado sempre é conservador. E primeiro a coisa acontece na advocacia, nem o Ministério Público do Trabalho eu considero vanguarda. É a advocacia que é vanguarda. O setor privado é que é vanguarda. E com a provocação que é feita, a administração começa a tomar suas providências. Mas, infelizmente, você não tem como esperar, seria o ideal, que a administração pública tomasse a frente e fosse vanguarda, mas, historicamente, é sempre assim. O entendimento é conservador, é muito clássico, e só depois é que as iniciativas começam a sair. Cláudio, acho que queria fazer uma pergunta, né? Sim, o senhor comentou que a fiscalização ela sempre parte por uma ordem de serviço, né, do auditor, do chefe do auditor fiscal do trabalho. E como é que surge essa ordem de serviço, assim, ao cruzamento de informações pelo e-social de que uma determinada empresa está devendo, há um limite, há um piso, assim, a partir de, sei lá, 20 mil reais, 30 mil reais, quais são os critérios, assim, que está sendo utilizado? Cláudio, são inúmeros critérios que são utilizados, né? A secretaria que faz o planejamento, a subsecretaria de Inspeção do Trabalho, é que organiza o planejamento da fiscalização do ano seguinte. Então, geralmente, um ano antes, a gente já vai debatendo o que é que deu certo naquele ano, o que é que precisa ser fiscalizado. Então, são cotejados vários elementos. Tamanho das empresas, quinais, ramos de atividade. Às vezes, um quinai que não é fiscalizado há muito tempo, ele volta no planejamento daquele ano. Então, utilizamos dados de Receita Federal, IBGE, IBAMA. Então, é uma série de elementos. Dentro desse planejamento, são cotejados pedidos do MPT, denúncias de trabalhadores, e isso é enviado para os estados. O chefe da fiscalização local, ele e o seu staff ali, o seu gabinete, os auditores que o auxiliam, obviamente vão temperar esse planejamento que vem da Secretaria em Brasília. Durante a carreira, eu já fui chefe de fiscalização estadual e, por exemplo, tem determinados estados que tem uma época certa da safra da cana-de-açúcar. Se isso não foi cotejado no planejamento central, obviamente, aqui no estado, a gente acrescenta aquilo, porque é uma coisa que não precisa de denúncia de nada. Nós sabemos que o aumento da safra é naquele mês, então, obviamente, se espera que vai haver fiscalização naquele mês. A fiscalização, ela não necessariamente é feita por uma denúncia. Na verdade, ela é feita para se executar, é uma política pública e é feita para se executar o planejamento central da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, a ideia é que o planejamento pegue todo mundo, empresas pequenas, empresas médias e empresas grandes. A área de saúde e segurança do trabalho, os projetos principais como trabalho escravo, trabalho infantil. Então, tudo isso é dosado e as ordens de serviço são um meio de se executar esse planejamento. E aí o chefe local tem aquele corpo de efetivo de auditores ali, e ele vai dosando da melhor maneira. O planejamento, inclusive, é cobrado, nós somos cobrados pela execução dele. Tem metas trimestrais, anuais, toda hora são feitos ajustes para que ele seja cumprido, e essa política pública de fiscalização do trabalho, ao longo do tempo, nem sempre foi assim. Quando eu entrei na carreira, isso começou a ser feito em 2004. O pessoal mais antigo, né, os meus colegas, contam que antes de 2004, a gente era muito reativo. Recebia uma denúncia, saía para fiscalizar. Recebia um pedido do MPT, saía para fiscalizar. Mas aí começou a se criar esse projeto, esse planejamento central,
para se otimizar a força de trabalho. Então, hoje em dia, se o MPT faz uma requisição de fiscalização, se uma denúncia do empregado chega, nós não temos um sistema de resposta on demand. Assim, no outro dia, vai começar a fiscalização. Não é assim. Isso é colocado dentro do planejamento para depois ser fiscalizado. Se no planejamento disser que vamos fiscalizar o interior do Estado no mês de outubro, denúncias que recebemos dos trabalhadores daquelas cidades serão fiscalizadas no mês de outubro, quando vamos fazer as viagens para o interior, por exemplo. Então, porque se você usar essa força de trabalho do auditor fiscal, que é muito cara e pouca, para qualquer momento, de maneira desorganizada, a gente entende que, no final, a efetividade foi menor do que se executar o planejamento como ele é feito. Obviamente, algumas coisas acabam se perdendo nesse caminho. Se uma denúncia foi feita em janeiro e a gente só vai fiscalizar em outubro, um pouco se perdeu ali daquilo. Mas, infelizmente, nós não temos um sistema, seria o ideal, né? Mas nós não temos um sistema de resposta imediata. Então, o planejamento foi a maneira criada para se utilizar esse recurso humano da auditoria fiscal da melhor maneira. Bom, dado o avançado da hora, já são 2h10, não queremos mais tomar o precioso tempo do professor Abel, mas eu preciso registrar, assim, a nossa gratidão pelos ensinamentos, pelo compartilhamento de experiências, pelo olhar do outro lado, não é? Porque nós, advogados, normalmente não temos essa visão da tramitação interna, das motivações da fiscalização. Isso certamente só qualifica o nosso fazer, a nossa maneira de nos posicionarmos, quer perante o cliente, quer perante a própria fiscalização em algumas situações. Professor Abel, o senhor é sempre nosso convidado, foi uma grande satisfação tê-lo conosco. Eu volto a agradecer ao Cláudio pela ponte que fez, trazendo para este nosso encontro regular do grupo. Esteja também convidado para as nossas atividades, nossas coletâneas, nossos materiais coletivos. Será para nós motivo de grande orgulho tê-lo conosco também nessas outras frentes. Eu deixo aqui o meu grande abraço, o feliz Dia das Mães, a todas as mães do grupo, as mães dos participantes do grupo, a você também, Abel, e as mães que circulam aí a sua vida, não é? Para que tenhamos aí um final de semana de paz, de tranquilidade, sobretudo de muita, muita saúde. Quero deixar aí um minutinho para suas razões finais, se quiser nos deixar algum recado, e com isso a gente já vai encerrando a reunião do nosso grupo. Bom, eu que agradeço novamente, professora Denise, foi um prazer, um público seleto, discussão de alto nível, agradeço as perguntas que foram feitas, prazer em revê-la, Bruna, novamente. Cláudio também, obrigado pelo convite, foi o nosso primeiro contato ali no grupo. E apenas quero dizer que, se possível, me sigam, me procurem no LinkedIn, no Instagram. O LinkedIn é a ferramenta que eu mais uso, de fato, e lá está sempre atualizado sobre esses temas que discutimos aqui. Seria onde eu posto mais coisas, né? E alguns grupos de WhatsApp também, quem tiver interesse, pode falar com o Cláudio, que acredito que tem grupos que ainda temos vagas para participantes. Obrigado, um abraço para vocês. Obrigada, então. Um grande abraço, professor Abel, obrigada mais uma vez. Abraço a todos, um excelente final de semana. Tchau, tchau.